Bolsa batendo 200 mil pontos, máxima histórica, e essas são 3 small caps que ainda não subiram. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Eu sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje nós vamos trazer para vocês um vídeo para falar de 3 small caps que ainda não subiram, ficaram de lado aqui com essa alta da bolsa, não é isso, Gabriel? Exatamente, pessoal. Vamos começar aqui pela nossa Irani, né? A empresinha ali menor de papel e celulose, ela acaba ficando ali no bolo da Klabin e da Suzano. A gente viu um resultado muito bom de Suzano, gerando ali fluxo de caixa ali cerca de 16%. A Klabin deixou um pouco a desejar no resultado, até teve descontinuação de guidance e tudo mais. Mas, pessoal, quando a gente vem aqui para a Irani fez grandes investimentos ali da plataforma Gaia, investiu cerca de R$ 1 bilhão. Eles, vale ressaltar, quando eles fizeram re-IPO ali em 2020, o controlador foi muito diluído e agora eles têm feito bastante recompra justamente para cancelar as ações e retornar um pouco essa diluição, diminuir um pouco, né, essa diluição do controlador. E a gente vê a empresa com a dívida praticamente bem voltada para a CDI, tá? Então a gente vai começar a ver ali com a queda de juros uma dívida, uma empresa desalavancando, embora que ela tá 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que não é uma alavancagem, tá? É uma alavancagem super baixa para essas empresas, papel celulose. A gente pega a Suzano e Klabin está cerca de 3,3 vezes, e o que a gente vai começar a perceber é que o retorno para o acionista vai melhorar um pouco. É uma empresa que paga excelentes dividendos, maior que a Suzano, o dobro da Klabin, maior que a Suzano, cerca de 10%, e quando chega agora na Assembleia em março, ela costuma pagar 25% de tudo que ela já distribuiu, então ela vai pagar o dobro do dividendo, tá, pessoal? Então, assim, Irani é uma empresa que sempre fica no nosso radar. E aí, Antônio, eu vou passar para você o que a gente está enxergando que provavelmente o mercado vai começar a dar mais atenção e fazer essa cotação da Irani subir. Exatamente, pessoal. Aqui a gente tem esse slide falando do retorno sobre o capital investido e do custo de capital, tá? Então a gente viu o custo de capital aumentando aqui à medida que o CDI tem subido, tá? Isso aqui depois de impostos, por isso que são esses 8,8. Mas a gente tem duas coisas aqui. Primeira é uma trajetória de CDI em queda, provavelmente nos próximos meses. Então a gente vai ver o custo de capital diminuindo e com finalização do projeto Gaia, a gente vai ver todos os investimentos começando ali a dar retorno e o retorno sobre investimento começar a subir, tá? Então a gente vai ter esse spread. Quando esse spread aumenta, que hoje está na casa de 4,1, quando ele começa a aumentar, o mercado começa a ver valor demais na empresa e pode ser que acabe puxando a cotação, tá? Só que é o seguinte, Gabriel, até antes da gente passar para a próxima, acho que uma coisa legal da gente falar é a Irani tem reduzido um pouco a sua alavancagem, né? Então, estava ali na casa de 2,2, 2,1, 2,3, agora tem diminuído. Muito provavelmente eles vão diminuir a alavancagem à medida que esse spread aumenta, mas eles têm a plataforma Nels, tá? Então, a plataforma Gaia foi justamente para melhorar os ativos que eles já tinham ali dentro da companhia, e a plataforma Nels já é para aumentar a capacidade produtiva. Então, eles vão crescer, têm apetite para isso e muito provavelmente vão se endividar para isso num futuro, ou eles podem até fazer um follow-on se as ações tiver lá seus 16, 17 reais, porque aí faz muito sentido, né, Gabriel? Exatamente. E aí, pessoal, é o que a gente sempre fala. Small cap que não cresce, esquece que não vai andar também, tá? Então, como o risco de você investir numa empresa menor tende a ser maior, não é realidade isso, tá? Mas é o que o mercado acha. Então, pessoal, a gente tem que ali pegar empresas com apetite ao risco e com crescimento relevante para o acionista, e é uma empresa sempre ali focada em entregar, tá, pessoal? Não é fazer projeto por fazer projeto para falar que está crescendo. Irani é uma empresa aqui que passa em todos os nossos crivos, e a questão aqui é o preço, aí cada um faça a sua conta. Eu só trago um negócio para vocês. Abaixo de 10 reais, eles gostam de fazer as recompras deles, tá? Então, assim, não fique olhando só o dividendo, some também com a recompra, você vai ver que o retorno para o acionista dessa empresa é super relevante, as receitas são recorrentes. Se você pegar ali o saquinho do seu pãozinho da padaria, o share deles é mais de 80%. Mas acho que é isso aí de Irani, né, Antônio? É isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui também no final do vídeo uma live que a gente fez com o Ítalo, do RI da Irani, que ele explicou ali toda a empresa. Acho que é interessante, vou deixar no final do vídeo aqui como link para vocês clicarem, tá? E antes para a gente passar para a próxima, Gabriel, vou pedir pro pessoal já deixar o like aqui embaixo, verifica se está inscrito no canal e assina o sininho das notificações para receber as notificações de todos os vídeos e do pregão antibesta às terças e domingos às 19 horas, beleza? Mas vamos lá, Gabriel, você quer falar um pouquinho da Metal Leve?
Então, pessoal, aqui a gente tem a MAHLE, tá? É uma empresa bem reconhecida pelos seus dividendos. Muita gente fala de carro elétrico. Quem fala de carro elétrico já mostra que não estudou nada de MAHLE. Gente, no Brasil tem 500 mil carros elétricos. Vai para a Bahia com o carro elétrico, vê o que você consegue fazer. E outra, a tese do carro elétrico não é uma melhora da bateria, uma melhora ali de eficiência. Não é. Gente, se você pegar no mundo, não tem lítio para você fazer bateria para todos os carros, tá? Tanto é que se você pegar, a Porsche lançou a Taycan, deu para trás. A Volvo lançou alguns carros elétricos, também deu para trás. A Toyota nem tem, tá? Então é o que a gente fala. A gente não pode cair nessa mania de ESG por ESG. ESG sem dinheiro não vai para frente, tá? Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: a MAHLE fez aqui, esse é um ponto de muita atenção, tá, pessoal? A MAHLE fez essa aquisição quase de 700 milhões ali da sua mãe lá, a MAHLE alemã, tá? Aqui a Metal Leve, que trouxe bastante incremento de receita, um pouco mais de rentabilidade, então mostra ali, a companhia está focada no crescimento. Aqui a gente viu que gerou bastante valor e deu um ganha-ganha para ambas as empresas. Mas aí eu te pergunto, Tony, será que toda vez que eu faço uma aquisição do controlador é bom negócio? Tem que ficar de olho aberto, né? Ah, não, a gente tem que ficar de olho aberto, estudar e fazer conta, tá? Porque assim, pessoal, não existe uma regra. Comprou do controlador, é ruim ou é bom. Você tem que fazer conta e ver se foi caro ou se foi barato. O que a gente viu recentemente foi ali na Semin e na CSN, né? A Semin comprou, que era a filha, comprou da CSN a participação da MRS, que é aquela empresa de logística ferroviária. Então, assim, quando você faz conta, você vê que a Semin pagou caríssimo na MRS só para dar dinheiro para o controlador sem pagar dividendo e sem que esse dinheiro seja distribuído entre os acionistas. Então, você vê a empresa ali foi vendida a 10, quase 11 vezes EV/EBITDA, quase nenhum negócio na Bolsa está sendo negociado a esses preços, tá? Então, gente, não é que sempre é bom ou sempre é ruim. Você tem que fazer conta e ver se foi bom ou se foi ruim. Aqui no caso da MAHLE foi muito bom. Mas vou até passar para você, Gabriel, se você quiser comentar um pouco sobre como é que é ali a política de dividendo dessa companhia, se esse ano vai pagar bons dividendos ou não, o pessoal pode se frustrar um pouco? Então, pessoal, assim, a Metal Leve sempre pagou 100%, mas cuidado, no estatuto é 25% do lucro líquido que é obrigatório distribuir, tá? O mínimo ali. Então, esse ano aqui a gente estima um payout mais ou menos de 60%, eles vão distribuir na Assembleia algo em torno de 2,50, mas é uma companhia que, se você fizer a conta ali, dá seus 600, 700 milhões de lucro líquido, isso com o mercado ali um pouco mais fraco, na medida que o mercado melhore, a gente acha que esses resultados têm tudo para andar, ainda mais com essas grandes aquisições aqui que a companhia tem feito. Então é uma companhia que cresce, paga bons dividendos e é zero susto, mas pouca gente fala. Por quê? Aí é um setor de indústria, é um setor de automóvel. E daí? Tá, tem empresa boa em qualquer setor, tá, pessoal? Esse negócio aí que é o setor eu não compro, eu concordo com você em aviação. O resto, discordo, tem que estudar as empresas. Às vezes, sempre você pega uma empresa que se destaca no setor e você tem que ir atrás dela, que é a empresa ali que entrega melhores margens, melhores retornos ali sobre o capital. Mas vamos para a última aí, Antônio? Vamos lá, Gabriel. Vamos falar um pouquinho da Kepler. A Kepler é o seguinte, pessoal. Ela tá com essa negociação com a GPT, tá? Não é o Chat GPT, não. É outra empresa americana e concorrente que veio aqui e fez uma oferta quase hostil para comprar a empresa por R$ 11. Ou seja, a empresa estaria avaliando ali em cerca de 1 bilhão e 600, 700 e mais ou menos uns 300 milhões de dólares. Eu te pergunto, Gabriel, é barato, é caro? Isso aqui é o lucro de um trimestre da empresa? Exatamente. Gente, a GPT não é burra, tá? Ela veio aqui, pegou a pior sazonalidade ali da Kepler, que é onde o agro tá sofrendo, todo mundo viu ali balanço do Banco Brasil terrível também. Então, ela veio aqui e fez essa oferta de 300 milhões de dólares, tá todo mundo comprando Brasil, a gente viu ali a Votorantim vendendo a CBA para o chinês e deu a CBA, a grande realidade é essa. Vimos também o controlador da Neo Energia fechando o capital e quando você pega o resultado da Neo Energia que soltou agora, uma paulada, tá? O que eles estão enxergando, pessoal? Na medida que os juros caia, a empresa alavancada, não é o caso da Kepler, você vai ter menos peso financeiro e o lucro líquido fica inteiro pro controlador, tá? É por isso que eles estão vindo aqui e fechando. E aí, gente, quando a gente olha a Kepler aqui, a gente vê uma empresa muito barata, caixa líquido, então esquece queda de juros que não beneficia a última linha da companhia, tá? E aí, Antônio, eu vou te perguntar, e o agro? Como é que tá? A Kepler, taxa de juros baixa vai ajudar a Kepler justamente nesse segmento do agronegócio?
Então, pessoal, a pessoa que olha aqui de fora fala, pô, o produtor ele vai financiar, então a taxa de juros mais para baixo vai ajudar. E eu falo para vocês, gente, não interessa a taxa de juros. Isso porque qualquer produtor que quiser hoje ir lá no Banco do Brasil, ele consegue a juros de 7% financiar um silo, tá? Então, ele consegue ter o armazenamento dele a 7% ao ano. É um empréstimo que ninguém tem em lugar nenhum. Então, aqui no Brasil, né, lógico. Só que é o seguinte, o produtor, apesar dele ter esse crédito, ele não vai investir se ele tiver com a corda no pescoço. Tá todo mundo reclamando. A gente conversa com o pessoal da última linha de café, de milho, de cebola e tudo mais. E, pessoal, o cara da cebola tá gastando 1,20 para produzir e tá vendendo por 50 centavos. Então, assim, tá perdendo dinheiro. Ninguém vai fazer armazenagem para milho, soja e outros se estiver perdendo dinheiro. Então, o que a gente precisa ver não é taxa de juros mais para baixo, tá? O que a gente precisa ver é uma alta no preço das commodities sem que o custo do produtor aumente na mesma proporção. Porque aí o lucro que ele tem aumenta e ele tendo o lucro, ele pode ir lá e financiar, tá? Então, assim, taxa de juros não influencia em praticamente nada, tá? E aqui, Gabriel, até vou passar para você, é o seguinte, a empresa hoje, ela tem resultados muito sazonais, né? Então ela fecha um contrato de 1 bilhão, de repente vem uma porrada, lucro 800% para cima, 800% para cima. De repente, no outro trimestre, vem um resultado mais estável e cai 60%. Aí eu te pergunto, o que a empresa tem feito para melhorar nesse sentido para o mercado? A empresa tem feito ali alguns investimentos e focado um pouco mais nos serviços, né? Então, melhorar ali os aquecedores, tirar a umidade ali dos grãos, então do milho, soja e tudo mais, e justamente o serviço ali nos silos, né? Alguma manutenção e tudo mais. Então, a gente está vendo essa receita crescendo, ainda não é majoritária no negócio da companhia, mas aí vai virar uma companhia um pouco asset light ali, né, no negócio, né? E, pessoal, aqui também eu quero trazer uma tese para vocês, que é o seguinte: quando a gente pega. Todo mundo fala da Kepler e fica fazendo conta de déficit de armazenagem. Gente, o déficit de armazenagem do Brasil sempre é grande e vai ficar cada vez maior, tá? E o que a gente quer trazer para vocês é o seguinte: será que esse déficit vai fechar? A resposta é não. Pessoal, aqui o brasileiro, ele tem por costume o seguinte: quando ele está ganhando muito dinheiro, ele pega, ele faz os investimentos dele. Mas agora, no agro, tá como? Tá horrível. Então, você sempre vai ter safra recorde, safra recorde, safra recorde. Essa armazenagem, esse déficit sempre vai aumentar, nunca vai fechar. Então você não pode comprar Kepler por conta desse cenário macro, desse déficit de armazenamento. E vale ressaltar que, óbvio isso, a Kepler, ela traz ali benefícios super relevantes para o produtor. Eu vou te dar um exemplo, pessoal. Você pega ali a própria São Martinho. O que ela está fazendo agora? Ela pegou os tanques dela e estocou praticamente 40% da produção de etanol para vender na entre-safra, tá? Então, por quê? Porque normalmente na entre-safra de cana ali, que é bem no comecinho do ano, você tem preços de etanol um pouco mais elevado, porque ninguém está colhendo cana e fazendo etanol. Então tem esse benefício sim, os Estados Unidos é bem forte em armazenagem, então é por isso que ele consegue preços melhores normalmente ali nas commodities. Mas, infelizmente, o Brasil não pensa assim, né? Não, Antônio. Exatamente. E aqui, pessoal, na última semana, o pessoal acho que deu até uma assustada. A Kepler na quinta e sexta caiu cerca de 10%. Isso porque hoje é dia 14, tá? Que a gente está gravando esse vídeo. Até dia 15 é o prazo que a empresa tem ali para falar sobre a transação, ou eles podem soltar um fato relevante postergando ali por mais 2 meses, 3 meses. Vamos ver o que eles vão soltar na segunda-feira. Pessoal, aqui o que a gente quer trazer para vocês é o seguinte: se esse boato de que a transação deu para trás e não vai mais ser vendido e as ações caíram 10% por conta disso, se isso for verdade, a empresa voltar para a bolsa como se nada tivesse acontecido, a verdade é que a governança da companhia vai sair machucada disso, né, Gabriel? E por que ela sairia machucada? Exatamente. Por quê, gente? Parece não, é verdade, verídico, né? Que o fundo nem se fala. O interesse do fundo é levantar ação para vender e ganhar dinheiro pro cotista dele, tá? Ninguém. Gente, não existe negócio de fundo, independente se é trígono, do outro, que o fundo quer trazer governança para a empresa. Não existe isso, tá? O negócio do fundo é fazer investimento e sair fora. E aí, mas só que quando a gente pega a família negociando com a GPT, isso mostrou pra gente que a família quer vender a companhia. Aí você investiria no negócio
que a família quer vender, mas tudo é preço. Aí cada um faça ali as suas contas, só que quando a gente faz aqui o valuation e tudo mais, você acaba sendo obrigado a dar um desconto frente a isso. É a mesma coisa que aconteceu na Riachuelo, agora a turma já esqueceu disso, né, na Guararapes, mas aqui na Kepler ficou bem nítido isso daí, né, Antônio? E só para finalizar, Gabriel, acho que uma coisa que marcou também foi o seguinte: esse boato de que a família e um fundo teriam uma vantagem sobre os minoritários. Então, Exatamente. isso daí foi muito ruim para a governança, e eles, assim, se não tivessem a intenção de fazer isso, deveriam ter soltado um fato relevante falando: olha, o tratamento da venda será igualitário para todos os acionistas. Como isso não aconteceu, fica aquela pulga atrás da orelha, fica a luz amarela. Acho que a governança sai machucada aqui, se isso não acontecer, mas tudo é preço, como o Gabriel bem disse, não é isso, Gabriel? Exatamente, pessoal. Mas aqui eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e convidar vocês para Pregão Antibesta toda terça e domingo às 19 horas. Valeu!